Então, como é de tradição, desse debate a gente começa com os convidados. A gente vai passar a palavra, então, acho que pode ser, então, da direita para a esquerda, né? Boa tarde, meu nome é Júlia, eu sou médica, eu sou psiquiatra, agradeço o convite, foi uma pessoa da Vanessa, né, para estar aqui participando, né, e enquanto eu assisti o filme, eu pensei assim, de que forma eu posso acrescentar, né, então vão ter profissionais aí da área mais do comportamento, né, como é que eu como psiquiatra vou poder acrescentar. E eu trabalhei por 5 anos na ala de desintoxicação de crianças e adolescentes do Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Sabem que tem uma ala para isso? Interna crianças e adolescentes dependentes de droga. Então, assim, eu pude trabalhar bastante com a questão da violência, e eu acho que é o que o filme vem tratar, né? Então, eu notei algumas questões, assim, dá pra gente reparar no filme, questões do que a gente chama de adolescência normal, né? Então, é muito marcada a importância da identificação com os grupos, então a gente percebe, assim, grupos, tribos, né, bem delimitadas pela roupa, né, então tem um momento, o grupo sai todo com uma mesma roupa, se identificando como parte, né, como sendo parte do mesmo grupo, e aí ele consegue encontrar um outro grupo que está identificado com uma outra forma de vestir, né, toda aquela questão da disputa da hierarquia também dentro do grupo. E, então, lembrar que isso é um movimento da adolescência, que eu me distancio da família e procuro me identificar com os pares, com aqueles que são os iguais, né? E todas as maravilhas desse momento, mas também os riscos, né? Que a gente precisa ficar atento ao estar diante do adolescente, não patologizando a adolescência, né? Mas reconhecendo as belezas e os riscos desse momento, né? É importante perceber que quando eles se reúnem para praticar voluntariamente atos violentos, né? É um planejamento, eles saem para isso, eles utilizam bebida alcoólica como desinibidor, né? Então é importante esse papel e que a gente ainda tem muita presença na nossa sociedade, a questão da bebida alcoólica, que também não seja uma visão de criminalização, mas como a violência está associada ao uso de drogas, né? A boa parte das mortes violentas, não vou ter os dados estatísticos, mas tanto de acidentes de trânsito, quanto conflitos, né? Brigas que levam à morte, tem uma associação muito grande com a bebida alcoólica. A gente fala com muita gravidade de outras drogas, né? Crack, cocaína, né? Mas a bebida alcoólica é das que está mais associada à violência, até pela própria prevalência, né? Eu estou um pouquinho perdida, que é a primeira vez que eu participo e me botaram para falar primeiro, tá? Então, se eu estiver viajando, vocês me ajudem, tá bom? Então, se a gente está falando de violência, a bebida alcoólica tem uma contribuição muito grande nisso. E até no suicídio, tá, gente? Assim, tem um estudo da OMS que, se não houvesse a presença do consumo de bebidas alcoólicas, a gente evitaria 20% dos suicídios, tá? Porque são suicídios que estão relacionados ao uso da bebida alcoólica, a desinibição e aquele comportamento que talvez, se não tivesse alcoolizado, não aconteceria, tá? E como psiquiatra, o que eu venho falar? Acho que eu venho falar assim, o que esse menino tem? O que esse menino tem? Se esse menino fosse avaliado pela psiquiatria, o que esse menino tem, o protagonista do filme? Vocês têm alguma ideia? Que nome que vocês dariam? Ele tem alguma coisa? Ele tem alguma doença? Ninguém tem ideia? São inimigos. Sendo adolescente, a gente chamaria de transtorno de conduta, né? E adulto, né, se configuraria como transtorno de personalidade antissocial, que é o que a gente chama vulgarmente aí de psicopata, tá? E aí eu vou ter vários critérios diagnósticos aí que vocês podem consultar no Google, vão achar, né? E vão ter relação aí com mentira, com
atos de transgressão, transgredir regras, né? Mas eu acho que o fundamental para a gente entender quem é o psicopata, o que é a empatia. Né? Então, assim, o psicopata é aquela pessoa que tem uma falha grave na empatia. Ela não se sente ligada a outras pessoas. Né? A Lida vai falar disso. Então, é a pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro estaria sentindo, né? E empatia não é uma habilidade neurológica ou neuropsicológica, podemos dizer assim, inata. A empatia ela é construída. A criança não tem, uma criança muito pequena não tem empatia. Por exemplo, ela quer a mãe naquele momento e não está nem aí se a mãe pode, se não pode, se ela quer e acabou o assunto. A criança é extremamente egocentrada. E a empatia vai sendo construída, né, a partir do desenvolvimento cerebral, mas também das vivências que aquele sujeito passa, né, experimenta. E em algumas pessoas isso falha gravemente, né? Então, a gente vai perceber que são pessoas que ferem os outros, né, nos seus direitos, na sua integridade física ou na propriedade dos outros, e eles não se importam, né? Não sentem culpa, não sentem remorso algum. Muitas vezes vão chorar, vão dizer que se arrependem, mas isso é ato de manipulação para poder não serem prejudicados, entende? Mas você não percebe culpa, remorso, aprendizado nenhum com aquele ato de violência, né? E eu, quando eu trabalhava com os meninos, né? É claro que eu trabalhava com meninos que praticavam muita violência, porque criança para consumir droga vai conseguir droga como? Traficando. Então elas não têm dinheiro, então para conseguir elas se envolvem muito cedo com o tráfico, né? E eu sempre gostava de avaliar o envolvimento deles com a violência, sabendo se assim, esse menino tem autocontrole ou não tem autocontrole. Tá? Porque eu vou perceber características de psicopatia, mas tem alguns meninos que não têm capacidade de planejamento, eles fazem um impulso, assim, até não se arrependem, mas fazem um impulso. Tem crianças que são tão agitadas, que ficam fazendo bobagem atrás de bobagem, e parece que elas não conseguem ter um tempo para pensar no que fizeram, processar aquilo e se arrepender. E aí eu acho que esse grupo é muito diferente daquele grupo que olha para você, fica com raiva, mais quietinho, e planeja o que vai fazer para te ferrar, friamente calculado. Esse é um grupo muito mais grave. Esse, para mim, é realmente o psicopata, aquele que consegue ter autocontrole, planejar e fazer o negócio dar certo para te ferrar, e para ele não se dar mal, né? Porque esse outro grupo que você percebe que as pessoas agem com impulso, né? Às vezes tem outras doenças, outras comorbidades que quando a gente trata, as características que a gente tem de psicopatia reduzem bastante, né? E o que a gente vê nesse menino? Frieza para calcular, não é? Assim, tudo que ele fez foi escolhido, assim, tá? E uma outra coisa que eu pensei aqui sobre violência, a gente vive uma situação de violência muito grande, né? Assim, e às vezes não se dá conta. Então a gente fica muito emocionado quando tem uma tragédia lá, não sei aonde, que morre 100 pessoas, 200 pessoas. Sabe quantas pessoas estão morrendo todo dia aqui de assassinato? Né? Nossas crianças negras, os homens, os mais pobres, né? Então a gente tem uma violência naturalizada que praticamente passa invisível, assim, não está entrando na nossa porta, está tudo bem, né? E aí eu acho que existe uma questão de uma violência de fora e uma violência de dentro, né? Então, quando eu atendia lá aquela criança, às vezes de 13, 14 anos, e que já tinha matado, né? Eu não podia classificar as pessoas entre psicopatas ou não, por já terem matado ou não terem matado. Porque às vezes eu pegava crianças e adolescentes que já tinham matado, mas elas eram muito diferentes umas das outras. E aí eu preciso entender qual é a lei da selva, assim, né? Então, assim, tem pessoas que se entende claramente que estavam vivendo o contexto, que não era uma escolha dela. É simples, ou ela vai matar ou ela vai morrer.
né? O que nós faríamos nessa situação? Né? Assim, então tem contextos aí de tráfico, contextos sociais, que ou você mata ou você morre. É psicopata porque matou? Eu acho que não, entende? E outros não, que têm o maior prazer, que no contexto tiveram que matar, mas descrevem com prazer, uma frieza assim, como eu achei o máximo o rapaz, o protagonista, vendo a Bíblia, né, e se deliciando, né, como se estivesse sendo o algoz ali de Jesus. Então, essa questão, assim, não avaliar a violência descontextualizada, tá? Essa violência, ela é de dentro ou ela é de fora? A Carolina vai falar um pouquinho de qual é o lugar do psicopata, né? Então, assim, quando o psicopata comete um crime, né, algo que a gente classifica como crime, qual é o lugar dele, né? É o manicômio, né? Ele é doido, ele tem que ir para o manicômio, ele tem uma doença grave, né? Ou ele tem que ser preso? Tá? Essa é uma questão bastante polêmica, mas tem resposta. Vou deixar um pouquinho mais para ela. E se me perguntarem assim, de onde vem a psicopatia? Né? Como que alguém vira psicopata? O que vocês acham? Ali descreve uma família, a família é descrita como muito amorosa, né? Mas a gente percebe pessoas muito desligadas, né? Extremamente omissas, negligentes, ambientes sem regra, né? E uma desvinculação afetiva muito grande. Na verdade, aqueles pais não sabem onde o filho está, né? E isso é muito comum, né? Eu li um artigo de revisão sobre psicopatia há uns anos atrás e existe um componente genético muito importante e a gente vê isso na prática. Às vezes a gente vê a mãe falando assim, doutora, eu não queria falar, mas é igualzinho o avô, e o avô foi ruim, e aí começa a contar as atrocidades aí que o avô fez ao longo da vida, né? E infelizmente existe essa associação genética, mas eu acho que existe muito como aquele sujeito foi criado, tá? Então existe uma mistura de fatores, que é a questão da vinculação afetiva. Esse sujeito foi visto como pessoa, foi respeitado como pessoa, né? Como foi a questão do apego, né? A criação da vinculação afetiva, né? Acho que fico por aí, para começar. Ok, obrigada, professora Júlia, bem... Testando. Okay. Bem esclarecedoras suas pontuações. Sempre bom alguém da medicina nos ajudar a fazer essas análises e são bem pontuais, bem coesas com o filme. Primeiramente, boa tarde para todos vocês, eu sou a Caroline. Vou tentar hoje nesse debate fazer uma correlação aí, tanto do ponto de vista da psicologia, especialmente da análise do comportamento, né, da psicologia experimental, analítico-comportamental, na qual meu doutorado tem essa formação. Então, aí esse filme, inclusive, é extremamente utilizado, ao mesmo tempo que utilizado, criticado pelos analistas do comportamento. Então, vou tentar fazer algumas menções dentro da análise do comportamento e também depois do ponto de vista jurídico, que também tem a minha área de formação no mestrado, sempre ligada à parte da psicologia jurídica também. E daí a gente vai falar um pouquinho do psicopata, assunto extremamente estudado por nós aí da área da psicologia jurídica. Para já tentar fazer uma correlação com a fala da doutora Júlia, acho que a gente poderia até começar pela questão do próprio direito. O que aconteceria então com o Alex hoje no mundo jurídico que a gente tem com as leis desse código atual, né, o Código Penal pela qual ele seria julgado, para onde ele iria? O Alex, pelas características, então, né, que a gente percebeu, a idade, acho que ele fala no filme 14, daí seria transtorno de conduta, daí a gente também teria que pensar que ele nem iria preso por conta de uma idade que não permitiria isso,
mas ao mesmo tempo o filme parece que corre, a gente não tem ideia muito de que idade ele passa a ter, parece que num determinado momento ele vira adulto no filme, a gente não sabe quanto tempo se passa em cada um daqueles contextos. Então hoje, né, se a gente pensasse no Alex aí com 18 anos, né, então a partir dessa idade a gente já poderia o classificar enquanto personalidade antissocial, enquanto psicopata. Antes disso seria, né, um transtorno de conduta, e daí ainda seria julgado pelas leis do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, não receberia uma pena, ele receberia uma medida de liberdade assistida, poderia ser até mesmo prestação de serviços à comunidade, enfim, há uma série de previsões legais no ECA que são diferenciadas do Código Penal, e ele não receberia, então, uma pena de prisão como os outros presos adultos. A gente teria aí, máximo para um adolescente, um internamento, né, e com um tempo bem reduzido. Pensando nele enquanto adulto, hoje a gente tem, juridicamente falando, uma divergência bastante significativa ainda no direito. Todo ano, há 10 anos eu sou professora, e todo ano tem algum aluno de direito que faz um TCC sobre 10 alunos de direito que fazem TCC sobre o que acontece com o psicopata no Código Penal. Então nós não temos ainda uma legislação específica no direito que diga claramente o que a gente precisa fazer se o indivíduo diagnosticado enquanto psicopatia vai ser julgado aí, né, pelo tribunal do júri por um assassinato, o que vai acontecer com ele ou por qualquer outro crime. O que a gente percebe e o que a gente tem hoje, que a gente se apega, é por isso tamanha divergência doutrinária. O artigo 26 do Código Penal, ele vai falar que os indivíduos com alguma doença mental, e ele se utiliza desses termos, não serão possíveis de ter uma sanção enquanto pena a ser aplicada para eles. Olhando assim, e quem julga são operadores do direito, são magistrados, operadores do direito nem sabem e não têm muitas vezes condições técnicas de saber que a psicopatia não se enquadra necessariamente como uma doença mental, e sim como um transtorno de personalidade. E aí a gente encontra o problema jurídico, né, passível de ser resolvido, debatido juridicamente há muitos anos, na qual é necessária uma legislação específica para o tratamento jurídico do psicopata. E aí a gente tem algumas dificuldades, né? Primeira, grande parte da literatura vai falar que o psicopata não tem cura. Então vamos para o manicômio, vamos para o hospital judiciário, que existem também inúmeras críticas que têm sido cada vez menos utilizados, né? A gente tem percebido que casos onde o indivíduo não vai ser julgado pelo Código Penal, e sim não recebe uma pena, porque ele é um doente mental, e sim uma medida de segurança, casos de esquizofrenia, outros casos assim que a gente pode considerar mais gravosos juridicamente, o indivíduo ele tem se utilizado muito dos hospitais dia. Ele passa muitas vezes o dia dentro de sendo medicado, sendo tratado e volta para casa à noite. Será que isso funcionaria para o psicopata? Início de tratamento dessa forma, né? É difícil também. Hoje o que a gente percebe, até porque não é o foco, a gente discute só isso, mas grande parte da doutrina, ou seja, os juristas, quem escreve sobre isso, considera que o psicopata é completamente imputável. O que seria a imputabilidade? Ele responde como qualquer um de nós diante desse crime. Tá? Ele não tem nenhum tipo de benefício, porque, principalmente, apesar dele ter indícios de crueldade, ausência de culpa, ausência de remorso, manipulação, sedução, uma série de características que aí fazem parte do psicopata, ele tem senso crítico de compreender ao ato da ação que aquela atitude era errada. Então, baseado nisso, boa parte da doutrina, que não é unânime, como a gente estava falando, entende que ele tem que ser julgado sem nenhum tipo de benevolência jurídica nesses casos. Jurisprudencialmente, o que isso significa? As decisões judiciais, que muitas vezes a gente percebe isso
dar-se o nome no direito de jurisprudência, a gente percebe que eles têm sido classificados de uma maneira mais intensa enquanto semi-imputáveis. O que é o semi-imputável? O juiz entende que aquele sujeito tinha condições de raciocínio crítico para, no momento do crime, conceber que aquilo era errado. Entretanto, existem casos que vão falar que quando o indivíduo ele tem algum certo prejuízo mental à época da ação, a lei prevê a possibilidade de redução de pena. Tá? Então, a gente percebe, daí até de uma forma um pouco incoerente, um indivíduo com um crime mais gravoso, que muitas vezes com requintes de crueldade muito maior, sem ausência de culpa, acabam sendo beneficiados do Instituto de Semi-imputabilidade, tem a pena reduzida, porque o Código Penal prevê uma possibilidade de redução de pena quando o indivíduo tem algum critério que possa ter levado ele a cometer aquele crime justificadamente, e ele tem uma pena reduzida a partir daí. Grave, mas percebemos um índice satisfatório, grande, significativo de jurisprudência tendo decidido nesse sentido. Inimputabilidade, que é o indivíduo, então, julgado com base no artigo 26, que eu acabei de falar para vocês, como um doente mental, temos decisões, ele não recebe uma pena, ele vai receber uma medida de segurança, uma medida de segurança que vai levar ele aí para um hospital psiquiátrico, com critério de sem tempo, né, para ficar ali, até com que a equipe do hospital psiquiátrico perceba que ele está reabilitado. Super difícil fazer essa avaliação, porque o psicopata, enquanto característica, ele é extremamente manipulador, discurso extremamente coeso, muitas vezes extremamente inteligente, coisa que nós podemos falar aqui do Alex, do filme, né, um discurso extremamente coerente, inteligente, boas ideias, e isso é extremamente difícil de se medir, então, quando soltar esse psicopata do hospital psiquiátrico, né, quando ele está falando a verdade. O que a gente percebe, alguns estudos avançando no sentido de diagnóstico, a gente tem Robert Hare, hoje um grande estudioso da psicopatia no mundo, tem um teste psicológico que ele usa para diagnosticar. Hoje vejo esse teste no direito, no mundo jurídico, como sendo um dos mais aceitos nas perícias, um dos mais utilizados nas perícias psicológicas que envolvem o mundo judiciário. E, enfim, a gente tem aí casos que se julgam enquanto inimputável, que é esse que vai receber uma medida de segurança, mas hoje são a grande minoria. Tá? A maioria, enquanto imputável ou semi-imputável, ou seja, ele é um indivíduo que tem com raciocínio crítico, não tem uma doença mental, tem um transtorno de personalidade e vai ter uma diminuição de pena, no máximo, né, quando chega a isso. Inimputável, ainda existem casos, mas é a minoria. Do ponto de vista jurídico, acho que essas são as principais pontuações para que vocês possam compreender um pouquinho de como isso tem sido visto. No mundo de vista da psicologia, basicamente, enquanto analista do comportamento, é bem importante a gente fazer aqui um ponto de interrogação no filme Laranja Mecânica. Porque muitas vezes a gente percebe o uso desse filme para ensinar behaviorismo radical, para ensinar análise do comportamento, enquanto práticas que os analistas dos comportamentos se utilizam. Né? E eu fico um pouco preocupada, e acho que a gente precisa fazer uma ressalva com relação a isso, tendo em vista que não é bem assim que a gente trabalha, tá? Existem alguns conceitos nas quais a gente pode identificar ali, né? A gente tem conceitos claros onde a gente pode identificar no filme e na nossa vida o tempo inteiro, né? Não é nesse filme, mas nesse filme ele parece que fica exacerbado, né? O diretor ele tem necessidade de mostrar alguns conceitos comportamentais de um jeito muito claro, assim. E acho que as meninas até vão falar um pouquinho do histórico, do porquê isso e tudo mais. Mas isso por si só, sozinho, olhando, não é análise do comportamento. Temos problemas éticos com relação à psicologia no filme, o método utilizado aí não é bem visto pelos psicólogos, não é respeitado o termo de consentimento esclarecido desse sujeito, ele nem lê, a nem deixa ele ler o que vai acontecer com ele.
que indivíduo preso, e pergunto mais, né, que indivíduo preso fala, olha, você está aqui, você vai ficar 30 anos, se você passar 2 semanas lá comigo, você assina um papel para você ser solto? Olha, eu digo para vocês, conhecendo um pouco da realidade aí do sistema judiciário, eu acho que mais da metade assinaria qualquer coisa, né? Então, não é por aí, não teríamos como falar que isso seria o adequado, e temos aí uma lei ética da psicologia que fala que qualquer tratamento precisa estar seguido aí de variáveis que envolvem respeito à liberdade do indivíduo, respeito à integridade do indivíduo, não utilização da violência, coisa que acontece no filme. Então a gente tem primeiro aí, sem entrar em área nenhum, um problema ético. Segundo, olhando aí do lado do behaviorismo radical, o que nós, psicólogos comportamentais, da análise de comportamento, faríamos com o Alex lá no nosso consultório? Né? Nossa, que difícil. Mas a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, a gente não faria um condicionamento respondente nele. Nós não se utilizaríamos desse tipo de tratamento. Esses conceitos, e eu não sei até que ponto aqui a plateia conhece, de condicionamento respondente, contracondicionamento, que foi um pouco do que aconteceu no tratamento dele, né, coisas que antes eram neutras ou muitas vezes até positivas, passam a ser emparelhadas com situações de estímulo aversivos respondentes, que no caso é a náusea, ele fica passando mal enquanto ele vê tudo aquilo, e depois aquilo vai ter um estímulo condicionado respondente, ele vai passar mal também com coisas que antes não geravam nada ou geravam prazer. Né? Então, nós não iríamos fazer nada disso com o Alex. O que nós iríamos fazer? Primeiro, nós iríamos trabalhar com o nosso método que chama análise funcional. A gente iria entender o porquê, claro que pensando em componentes genéticos lá da medicina, da psiquiatria, e a gente sabe, existem alterações no lobo frontal do psicopata. Nós behavioristas nem gostamos muito desses nomes, desses rótulos, mas muitas vezes esses nomes são importantes para a gente poder se comunicar com as outras áreas. Né? Nós não usamos, para nós aquele sujeito, ele tem aquela classe comportamental, ele tem aqueles comportamentos, o nome que isso tenha, pouco importa. Nós vamos trabalhar na possibilidade de melhorar o repertório comportamental dele enquanto sujeito, para que ele passe a ter um repertório comportamental mais adequado para a vida social. Né? Então, a gente precisa saber os nomes? Óbvio que sim, senão a gente não conversa com as outras áreas. Mas a gente não fica dizendo para ele, olha, você é um psicopata, você tem isso, teu diagnóstico é esse. Muito raro a gente fazer isso na clínica. Muitas vezes ele vem com o diagnóstico e a gente tenta até desestigmatizar um pouco, assim, não vamos pensar nisso, se isso é síndrome do pânico, se isso é o quê, pouco importa, vamos pensar em melhorar. Né? E a partir daí, pessoal, a gente faria uma análise funcional. A análise funcional é um método na qual a gente vai identificar o porquê que aquele comportamento está sendo mantido na vida daquele sujeito. Então, quais os estímulos antecedentes, quais as consequências, qual a relação de contingências que existe na vida daquele sujeito para que aquele comportamento esteja sendo reforçado e permanecendo na condição dele enquanto sujeito. E no Alex ali a gente vai ver que ele sofre reforçamento positivo com a violência, né? Quando ele agride e recebe em troca. Você viu lá, ele tem uma coleção de relógios que ele guarda enquanto um troféu das violências que ele faz. Ele tem dinheiro, ele tem poder perante a equipe dele ali. Então, ele tem domínio da situação que ele está. Todo mundo tem medo, todo mundo fica refém um pouco dele. Então, a gente tem uma série de reforçamento positivo. A droga ali, que a gente faz uma analogia com a bebida, o leite deles lá, né, é extremamente reforçador, muitas vezes, causa uma sensação de prazer muito grande. Então, ele tem uma série de reforçamentos positivos que mantém ele no padrão violento. Nós temos também uma série de pessoas com as quais são mantidas ali naquele ambiente enquanto reforçamento negativo. O que seria isso? Quando a gente olha para os pais do Alex, e a Júlia colocou super bem aqui, eles parecem omissos, meio negligentes, mas como lidar com um filho desse em casa, que você fala alguma coisa, muito possivelmente ele vai ser extremamente agressivo com você, então muitas vezes é melhor eu nem falar e me livrar de um estímulo aversivo que pode vir, e aí a gente está fazendo uma correlação com o estímulo com reforçamento negativo,
Né? O que é o reforçamento negativo? A gente deixar de entrar em contato com o estímulo aversivo. Então, eu nem vou falar nada para o meu filho, que vai que ele vem aí com a história de agressividade, com certeza foi crescendo assim. Então, deixa eu não pôr regras, deixa eu ser omissa. Esses pais são reforçados negativamente com essa omissão, porque eles se livram de ser agredidos pelo filho. Né? Então, a gente percebe o medo deles que eles têm quando o Alex sai da cadeia e tem alguém na casa deles. Se a gente perceber as expressões faciais deles, eles estavam morrendo de medo de contar que ali tinha outra pessoa naquele momento. Tirando aqui qualquer julgamento de quanto isso é bom, quanto isso é ruim, quanto é feio para pai e mãe fazer isso, ou bonito, né? Então, olhando mesmo eles enquanto sujeitos, pais de um indivíduo com aquela personalidade, que também muitas vezes vão ter um comportamento que acaba sendo extremamente reforçado negativamente, com base no medo que tem de gerar violência contra ele. A gente tem aspectos de punição, quando a gente fala da dor, quando a gente fala da prisão, quando a gente percebe que eles estão sendo muitas vezes agredidos com isso. E aí a gente desmistifica algumas coisas também da própria análise do comportamento, já me encaminhando aí para a minha conclusão inicial aí, que muitas vezes existe um mito de que a análise do comportamento é fria e a gente esquece de olhar para que eventos internos, para nós, behavioristas radicais, também são comportamentos, também fazem parte do nosso ambiente. O que eu sinto agora também está sendo um estímulo para o comportamento que eu tenho. Então, estímulos internos, muita gente fala, eles não nem bola que o indivíduo sente. Não é verdade. Tá? Existe uma literatura extensa que fala sobre eventos internos, eventos que para nós é o nosso ambiente interno, que faz parte do nosso ambiente, que vai então fazer as relações de contingência pela qual a gente está obedecendo na nossa vida e que fazem parte do nosso repertório. Então, esse é um mito e a gente precisa desclassificar. E também o próprio mito daí de que a gente utilizaria fortemente esses conceitos comportamentais, aplicando eles da maneira mais crua na clínica. Jamais faríamos um procedimento como esse ou algo parecido com isso. Nós acreditamos na multideterminação do comportamento. Então, quando um comportamento é multideterminado, ele tem várias causas, não adianta ir lá e fazer um contracondicionamento. Por isso que não funcionou. Por isso que não funcionou também para o Alex, porque não foi só isso que segura o repertório comportamental daquele sujeito. O indivíduo tem várias causas. Se a gente não olhar essa multideterminação e atuar somente em uma relação contingencial fixa, isso causa isso, que gera essa consequência, sim, linear, esquece, vai dar errado. A gente tem que mexer no ambiente como um todo multicausal para que aquele comportamento se altere e para que ele consiga ter dentro daquele comportamento uma função diferente para um comportamento, para que ele consiga aquilo que ele conseguia, fazendo isso de outra forma, né, para que ele consiga sentir prazer em outras coisas. Mas enfim, vou parar por aqui, né, a gente tem mais gente aí para conversar. Agradeço a atenção de vocês, estou à disposição aí no final para responder perguntas. Boa tarde. Então, já ouvimos a doutora Júlia, a Carol. Eu vou falar um pouquinho então da perspectiva clínica, vou dar continuidade ao que elas começaram, né? Então, a gente viu as características, ou seja, a gente conheceu um pouco do repertório comportamental do Alex. Então, o analista do comportamento, ele vai olhar para esses comportamentos e tentar entender, né, a análise funcional nesse sentido. Então, desses comportamentos que ele apresenta, quais são os contextos, então, em que momentos esses comportamentos acontecem. Se a gente for observar o filme, a gente vai ter nitidamente a exposição desses contextos. Então, o grupo de amigos, à noite, né? Em geral as ações deles são sempre à noite, tem um ritual, né, envolvido, então eles passam lá no lugarzinho deles, tomam o leite, né, fazem um planejamento e partem para a ação. Então tem todo um contexto aí que favorece a emissão dessas respostas que a gente aqui está dando o nome de psicopatia, né? Então, questão de
roubos, violência, estupro e etc. Quando ele emite esses comportamentos, vamos focar nele, mas o grupo também é semelhante, ele vai ter estados emocionais. Então, nós vamos ter ali as sensações de prazer, de conquista, né? Então, ele sente prazer nisso. Esse prazer que ele sente, então, a gente entende como consequências desses comportamentos. Então, é a partir dessas relações que a gente precisa entender um repertório ou a classe de respostas que a gente está analisando em cada momento. Além dele sentir prazer, ele também tem outros estímulos reforçadores apetitivos, né, que seriam os relógios, dinheiro, enfim, várias outras coisas que ele obtém dessa forma. Aí voltamos aí, entendendo isso, a gente consegue pensar estratégias, montar, né, intervenções, pensando em todo esse contexto, né, de antecedentes, comportamentos e consequências. Obviamente, trabalhar num caso desses dá bastante trabalho, por quê? Porque nós somos pessoas livres. E qualquer profissional de qualquer área tem um limite de ação, né? A gente não pode ir morar com a pessoa, trazer a pessoa para morar com a gente, né? A gente não tem como ficar observando ela a todo momento. Então, depende do quê? De um vínculo terapêutico, né? Que a gente não vai poder se estender aqui falando nisso, mas em psicologia a gente fala muito dessa questão do vínculo terapêutico, para poder iniciar um trabalho de intervenção. Então, baseados no vínculo terapêutico e na análise funcional do caso. Não dá para passar sem comentar de como é a construção, então, do repertório comportamental, e nesse caso do Alex, principalmente a questão da empatia, né? Então, de onde vem, né, a empatia que é construída? Né? Infelizmente ou felizmente, né, acaba sendo o papel dos pais importante na construção do repertório de habilidades sociais das crianças. Então, a escola ajuda na questão da construção de regras, de limites, de respeito ao próximo, mas a família é muito importante nessa construção, né? É na relação com os pais que a criança precisa aprender a ter empatia, que é um processo lento, progressivo, mas que os pais precisam ser responsivos aos seus filhos. O que é ser responsivo? Né? Tentar observar, compreender o que ele sente, ouvir o que a criança fala, validar o que ela diz, né? E muitas vezes a gente percebe na sociedade atual, com todo mundo trabalhando, todo mundo muito ocupado, que isso acaba não acontecendo. Tá bom, filho, tá, depois a gente vê, amanhã a gente faz, depois você me conta o que o coleguinha falou, o que aconteceu, e vai passando, né? E o que a criança sente não está sendo levado em consideração. E aí, por que ela levaria em consideração o que o outro sente, se ninguém está levando em consideração o que ela sente, o que ela pensa? O que eu estou ensinando para essa criança? Olha, o que o outro pensa, o que o outro sente, não tem importância nenhuma. Importa só o eu. E aí é que fica complicado isso no futuro, né? Então, a gente vê ele fazendo aquilo que dá prazer para ele e aquilo que livra ele de possíveis punições ou contingências aversivas. Então, para isso ele vai usar mentiras, né? E ele acaba, como ele é bem sedutor, bem inteligente, a gente vê que ele tem um repertório de habilidades sociais de civilidade bem desenvolvidos, né? Então, ele usa sempre, por favor, obrigado, senhor, senhora, né? E quando as pessoas usam esse tipo de palavreado com a gente, facilmente elas nos convencem, né?
Então, em muitas situações, ele passaria como uma pessoa muito educada, né? Se alguém descrevesse ele sem ver o que ele fazia à noite, falaria, olha, um rapaz muito inteligente, muito educado, muito fino. A gente vai se empolgando, né? Vai falando coisas demais. Mas, enfim, eu acho que essa importância de atentar à construção dos repertórios, né? Então, é função do pessoal que trabalha na educação prestar atenção nisso, né? E perceber, eu acho que gostaria de fazer um comentário sobre a topografia, que foi aquilo que a doutora Júlia falou, né? Então, matar uma pessoa ou mentir é uma forma, é uma topografia de comportamento. Então, a gente precisa entender as contingências para saber da possibilidade disso voltar a acontecer, né? Então, não é pela topografia que a gente avalia se é psicopatia, se não é, né? E como proceder nesse tipo de situação. Obrigada, gente. Então, a gente viu aí claramente que no tratamento do Alex, ele foi submetido a um programa de reabilitação durante 15 dias, né, com uma técnica chamada contracondicionamento aversivo. Eu imagino que talvez nem todos os que estão presentes aqui conheçam esses termos que já foram tratados exaustivamente. Não vou dizer exaustivamente, né, mas várias pessoas já falaram sobre reforço negativo, reforço positivo, condicionamento, contracondicionamento. Então, o que é o contracondicionamento aversivo? Foi o procedimento de injetar uma droga no Alex que produzia mal-estar, ao mesmo tempo em que ele assistia a cenas de violência involuntariamente. Ele concordou com o tratamento em termos, né, porque como a professora Caroline lembrou, ele só assinou um termo, mas em termos de consentimento, mas sem ler o conteúdo. E em alguns momentos lá, em que a técnica estava sendo aplicada, ele dizia claramente que queria que parasse com aquilo, mas ninguém nunca parou. Então, esse é o tipo de coisa que, na vida real, né, eu tenho a impressão que não aconteceria, né, nem com analistas do comportamento, nem com psicólogos de maneira geral, e imagino que com outras profissões seja a mesma coisa. Não sei, eu até já ouvi falar, por exemplo, de um tratamento experimental de acupuntura, que as pessoas concordavam em passar por um procedimento antitabagista, onde um determinado ponto no lóbulo da orelha era estimulado, e durante a estimulação desse lóbulo, se elas fumassem, elas se sentiriam mal. Então, era um profissional da área de fisioterapia ligado a uma universidade. Então, muito provavelmente, a pessoa que aceitou passar por esse tratamento, ela leu o termo de consentimento livre esclarecido e ela concordou em fazer parte disso, porque ela desejava se livrar do vício da nicotina. Mas não foi isso que aconteceu com o Alex. E o caso dele também não era tão simples como se livrar do vício da nicotina. Existiam aí vários outros fatores envolvidos, né? Então, durante esse procedimento que a gente chama de contracondicionamento aversivo, contracondicionamento porque, inicialmente, assistir cenas de violência, de estupro, né, assassinatos em geral, eram situações que produziriam prazer no Alex, né, seriam reforçadoramente positivas, né, para ele e produziriam também respondentes relacionados ao prazer e não respondentes relacionados a náusea e a mal-estar, né? Mas com a ação da droga, a exposição a essas cenas de violência e estupros, né, passou então a condicionar sensações, né, que anteriormente ele não sentia, né, frente a esses mesmos estímulos. Então ele passou a sentir mal-estar induzido pela exposição à violência. Então foi feito um procedimento de condicionamento reflexo, basicamente isso. Mas aí, na fala das colegas, já ficou bem claro que, né, quando você vai fazer
uma intervenção, né, você não pode se basear única e exclusivamente num único tipo de intervenção e num único tipo de comportamento. Por exemplo, comportamentos operantes do Alex, que a gente poderia analisar vários deles, não foram incluídos nem na avaliação e nem no tratamento. Então, quando uma avaliação ela não inclui todos os elementos que são importantes, né, para a explicação do comportamento, a intervenção também será bastante limitada e aí os resultados não permanecerão, né, que foi o que aconteceu com ele no final. Ou seja, o filme terminou com ele ouvindo a Nona Sinfonia de Beethoven e não sentindo mais náuseas, né? Isso pode se generalizar também para outras situações de exposição de violência. E em relação ao que o filme possibilita discutir, na verdade, tanta coisa, né? Fica até difícil a gente selecionar o que a gente vai priorizar para a discussão. Possibilita discutir comportamento e condicionamento reflexo, possibilita discutir também comportamento e condicionamento operante, né, que geralmente não é utilizado nesses cursos em que, não é discutido nesses cursos em que ele é utilizado como sinônimo de intervenção comportamental, né. Possibilita também discutir determinantes do comportamento agressivo, né, muito embora o filme não deixe claro, né, qual foi a história de aprendizagem desse comportamento agressivo, né. Aí a gente fica mais, talvez, não é a minha especialidade, né, não é a minha área, eu não sei se existem componentes biológicos ou não, né? Mas o fato é que o comportamento agressivo está sujeito a uma história de aprendizagem, né? Imagino que no caso dos psicopatas, mesmo que exista algum componente biológico, esse componente biológico interage com a história de aprendizagem, na história de vida, né? A história ontogenética do indivíduo também. Mas o filme não deixa claro de que forma isso aconteceu. Só deixa claro o que acontecia naquele momento, né? E naquele momento, o que a gente viu foi uma intervenção que, na verdade, não seria comportamental, né? Porque um psicólogo ou um psiquiatra, né, que se utilizasse dessa abordagem não faria uma intervenção tão pobre e tão limitada e com tantos problemas éticos envolvidos nessa intervenção. Então, a gente tem várias coisas que poderiam ser discutidas, né? Como a minha área é mais a educação, eu resolvi falar pelo menos muito brevemente ele falou que era só abrir isso aqui que ia aparecer, mas eu não vou discutir muito aqui com esse projetor, não. Então ele vivia com pais ausentes e negligentes e que também não reforçavam nenhum tipo de comportamento adequado. É importante, né, além da gente se preocupar com a inadequação, a gente também reforçar aquilo que é adequado, né? Então, eles não só não puniam comportamentos inadequados, como desrespeito a regras sociais, familiares, desrespeito às pessoas, o ser agressivo verbal ou fisicamente, e eles agiam mais por reforçamento negativo, como a professora Carolina já comentou, né? Eles, para evitar a exposição à violência do filho, eles acabavam preferindo, então, não interagir com o filho. Não interagindo com o meu filho, eu evito de me expor à agressividade dele. Então, não existia nem punição do que era inadequado e nem reforçamento do que pudesse ser adequado. O grupo social do Alex, a gente tem que interagir em grupo para poder aprender coisas. Isso desde a tenra infância. Nosso primeiro grupo é o familiar, mas a gente também aprende com outros grupos. Qual era o grupo social do Alex? O grupo social dele era a gangue dele, única e exclusivamente, ou seja, ele não convivia com mais nada e com mais ninguém em quem ele pudesse se espelhar. E isso, especialmente na adolescência, é muito complicado, porque é na adolescência que a gente se espelha ainda mais fortemente no grupo. Então, se o meu grupo é esse, é nisso que eu vou me espelhar. Então, os membros da gangue dele eram o único grupo social que ele tinha, né, sob o comando dele, e eles eram reforçados basicamente pelo acesso a drogas, por acesso a álcool, derivados de furto, e por evitamento de confronto agressivo também com o próprio Alex, né? Os membros da gangue faziam isso porque ele acabou assumindo o papel de liderança, e ele mantinha o papel de liderança por punição. Se alguém questionasse o papel dele, ele punia. Então, os colegas
não questionavam por reforçamento negativo, assim como os pais também não questionavam a agressividade dele por reforçamento negativo. Ele tinha um repertório de habilidades sociais extremamente pobre, o que limita ainda mais contatos sociais que sejam adequados, né? Então, o que seria adequado nesse caso? Seria ter amizades, né? Não porque eles são a gangue que eu lidero, mas pelo prazer da companhia dos meus amigos. Ele não tinha isso no repertório dele. O que é reforçador em relação a ter relacionamentos sexuais ou namoros de forma socialmente adequada? Ele também não tinha isso no repertório dele. O reforçamento sexual para ele era estupro. Então, qual era o termo que ele usava mesmo? O velho entra e sai. Então, para ele, relacionamento sexual era isso, era pegar alguém na rua e fazer o velho entra e sai. Então, ele não tinha nenhum repertório, né, para manter relacionamentos sexuais ou mais adequados ou para ter um namoro da forma como a gente conhece, né, no dia a dia das pessoas em geral, né? E, por último, mas não menos importante, ele se engajava em comportamentos criminosos sem nenhuma punição. A primeira punição que apareceu ali foi a prisão depois a prisão por roubo e assassinato, né? Depois que um dos membros da gangue se vingou dele no assalto à casa daquela senhora que morava sozinha, né? Então, ele tinha o prazer da droga, ele tinha a sensação de poder diante da gangue, das vítimas, tinha o prazer sexual também gerado pelos estupros que ele cometia. Ele tinha uma série de reforçamentos positivos obtidos por comportamentos extremamente inadequados e não tinha punição nenhuma. Provavelmente nunca teve. Muito embora o filme não mostre isso, a gente pode presumir que na história de aprendizagem dele as coisas tenham acontecido assim desde sempre. Bom, a gente tem um tempo para usar o auditório, mas vamos tentar abrir para discussão mesmo assim. Se mandarem a gente embora, a gente sai, né? Senão a gente continua até onde a gente puder. Se alguém quiser se colocar. Se você puder usar o microfone, melhor, tá? Boa tarde, povo ali da PUC Toledo. Nós fizemos um curso de psicologia forense, aqui em Cascavel, mas na FAG, em março. É uma pessoa, é doutora, né? É doutora na área, e falou bastante da questão criminal e tudo mais. Depois ela adentrou a questão da psicopatia. E lá foi dito que o psicopata, ele não vai mudar, e que fazer algum tipo de terapia, com terapia mesmo, de clínica, seria até, não digo uma perda de tempo, mas um investimento que não teria um retorno, porque ele já tem a sua classificação psicopata, tem lá a comprovação e tudo mais, e que muitas vezes, até na questão criminal, não é feito clínica por isso, porque como ele não consegue voltar, não consegue ser uma pessoa melhor e tudo mais, então seria um investimento inútil, né? Teria que tratar de outras formas, como aquele bicadinho lá que ela deu exemplo, ele pinta a tela, coisas alternativas para ele fazer, mas a clínica em si não seria um investimento, porque essa pessoa digamos, voltaria a ser boa, ou nunca foi, não seria boa, ou deixaria de fazer os crimes que ela fez. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu trabalhei com os transgressores, né, os psicopatas, e eu costumo dizer assim, que quem achar que não adianta fazer nada, vai fazer outra coisa. Desculpa. Né? Assim. Vai trabalhar na área da justiça, da segurança, mas não na área da saúde, porque a partir do momento que eu não acreditar no ser humano, principalmente se eu estiver trabalhando com criança e adolescente, eu acho que eu tenho que fazer outra coisa, tá? A realidade é dura, é como trabalhar, por exemplo, na área de álcool e drogas, né? É duro, os resultados são poucos, eles são pequenos, né? Mas eu acho que não justifica que eu deixe de acreditar naquilo, tá? Surgiram para filme O Contador de Histórias. Né? É difícil, é trabalhoso, muitas vezes nós vamos remar contra a maré, e muitos
vão passar pelos acompanhamentos e vão morrer da mesma forma, tá? Alguns não, né? E eu acho que em nome desses, eu trabalhando com crianças, eu não posso deixar de acreditar nelas. É um princípio pessoal. Posso estar até cientificamente errada, mas eu acho que professor, médico, psicólogo, a gente não pode... Mesmo adulto. É mesmo adulto. Só que o que eu acho que é a diferença? Eu não posso tratar eles como coitados. Eu acho que no tratamento de quem tem transtorno de personalidade ou transtorno de conduta, vai muito forte a questão da responsabilização. Posso dar um pouquinho de experiência clínica com criança e com... Então, assim, estou com uma criança que na penúltima consulta eu disse para os pais, olha, infelizmente eu não queria estar vendo isso, mas está fechando como transtorno de conduta, né? E aí o menino veio nessa última consulta, o menino deve ter uns 8 anos, assim, ele veio na última consulta muito melhor. E eu sentei com os pais para tentar entender, achando que tinha sido aumento da Ritalina. Os pais falaram assim, não aumentei a Ritalina não. O que aconteceu, né? A mãe estava gravemente deprimida e melhorou. Melhorou, ele contou uma mentira muito feia, ela sentou, deu uma surra no menino e falou assim, olha, eu sou sua mãe e eu não vou desistir de você. Entendeu? Para mim foi aquela melhora da depressão e que a mãe voltou a estar presente. A mãe não estava presente mais na vida daquela família, de tão gravemente deprimida que ela estava, né? A ligação dela com o filho é muito forte e a partir do momento que ela melhora e fala para o filho, eu te amo e eu vou atrás de você, até porque ele ameaçava fugir de casa, sabe? E ela disse, pode fugir, eu te bati, pode fugir, eu vou atrás, porque eu não vou desistir nunca de você. Então eu acho que a questão, a regra, o limite, com muita firmeza, porque eles só sentem as coisas no umbigo deles. Não adianta, eu fiquei muito triste, não. Então, eu lembro de ter feito relatórios muito duros de pacientes meus para a justiça, porque eles precisavam da punição, da consequência. O que eles fizeram não podia passar em branco, tá? Porque eles não vão ter significado pelo que aconteceu para o outro, vai ser pelo que aconteceu para ele. Então, os transtornos de personalidade antissocial, os transtornos de conduta, precisam muito de consequência, tá? Para que aprendam com as consequências, não com o sofrimento do outro. Eu acredito que o psicopata vai poder aprender assim, ó, se ele fizer, ele vai se ferrar, não é o outro. Então, isso a gente já está tendo um grande sucesso. Se a gente consegue ensinar, se ele transgredir as regras, ele vai se dar mal. Então, a questão das regras é muito importante e da vinculação, como foi nesse menino, que a mãe falou, eu vou atrás de você até o fim, eu não vou desistir de você. Eu estou com uma menina, uns 23 anos de idade, uma menina que se envolveu muito com droga, está fugida de outra cidade, porque foi ameaçada de morte. E a questão é que ela vivia em casa sem fazer absolutamente nada, sem colaborar com nada, recebendo tudo e com a mãe vigiando todos os comportamentos. Eu analisei e falei, escuta, ela tem clareza de pensamento, ela pode decidir sobre a própria vida. Ah, mas ela vai decidir bobagem. Então que ela arque com consequência da bobagem. Ah, mas ela quer voltar para a cidade e tal. Olha, ela tem clareza de pensamento, é adulta. Se ela escolher voltar, ela volte e morra. Ela está escolhendo isso. Ela tem direito de escolher. Então, estou todo um trabalho que é ela arcar com consequência do que ela faz. Aí vieram 10 pessoas ameaçar essa menina em casa que ela tinha aprontado uma confusão no curso e o pai defendeu. Aí eu estou no consultório dizendo, defendeu por quê? Iam bater nela, que apanhar sim. Quando a gente arranja a confusão, a gente apanha, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu acho que é muito questões educacionais, né? Como que eu ensino essa pessoa com vinculação afetiva, mas com muita regra, com muito limite, com muita firmeza ali, ó. Eu tô ali, eu te amo, mas se eu fizer besteira, você vai estar mal. Eu tô até aqui para você chorar depois, mas não vou te proteger. Né? Eu acredito muito nisso. O filme fala um pouquinho da questão de autonomia e livre-arbítrio, né? E assim, a doença mental vem muito quando faz imputabilidade, né? A gente sempre analisa assim, aquela pessoa tem clareza de pensamento para entender e para poder determinar os seus atos. Eu entendo que o psicopata tem. Se ele quiser não fazer, ele consegue não fazer. Ele não é impelido a fazer, só que ele tem um prazer danado para fazer aquilo. Né? Quando fala assim que ele não
que ele não tem repertório para ter uma relação, de repente, sexual ou interpessoal melhor, eu digo assim, eu acho mais grave, eu acho que ele não tem interesse em ter uma relação recíproca de prazer. Até talvez não tenha aprendizado, mas não tem interesse. Não teve aprendizado. E aí, eu tenho uma preocupação, assim, que a gente é conivente com criação de psicopatas. Então, tem uma maneira que a gente cria psicopata. Quando a gente não oferece programas de educação sexual e direito reprodutivo, né, para que as pessoas possam escolher ter filhos ou não. Então, eu brinco que a gente tinha os meninos que eram, tudo que deu errado era eles lá, né? No final das contas, estavam lá com droga internados lá no HU. Então, assim, não desejados, né, pessoas que nunca foram desejadas, crianças que não foram olhadas, respeitadas nos seus direitos, e depois a gente quer que elas, né, respeitem essas coisas. Questão ética e de tratamentos, tem as vacinas para drogas, já ouviram falar? Nós temos direito a usar droga e ter prazer. Adultos têm na nossa sociedade o direito de consumir drogas, mesmo as ilegais, e ter prazer, né? As vacinas acabariam com essa possibilidade. E a grande questão ética é assim, como é que eu dou uma vacina anti-cocaína no meu filho e eu privo dele a possibilidade, se ele usar cocaína, de não ter prazer? Então, até essas questões éticas, você pode falar assim, nossa, mas ia ser muito bom uma vacina anti-cocaína, né? Mas eu privo liberdade naquele sujeito, né? Que é a questão ali que acontece. Agora, eu acho que uma pessoa tem o direito de pedir um tratamento se está muito esclarecido. Então, eu me lembro que eu atendi um abusador de crianças que tinha muito sofrimento com aquilo e eu atendi porque tinha tentado suicídio. Não era a primeira vez. Porque ele não conseguia se controlar aquele desejo, acabava abusando das crianças, né? E sofria muito com isso. Se eu tivesse um tratamento, uma medicação que inibisse a libido ou perdesse a libido e ele concordasse, entendesse, eu acho que está tudo bem. O que eu não posso é forçar algo em alguém que não tem crítica nenhuma, né? Ou não decide aqui. Só para complementar aí, né, eu concordo com a doutora Júlia e realmente a literatura da psicologia jurídica com relação ao psicopata é imensa em dizer que não tem cura, que não adianta, que não basta fazer nada, que teria que deixar eternamente preso porque vai voltar a reincidir. E o que eu verifico na literatura, a explicação disso é por quê? Por que falam que isso não tem cura? O psicopata, ele tem uma pobreza nas reações emocionais. Sejam reações de culpa, sejam relações de amor, sejam qualquer, o ódio, o amor, ele não sente. Ele sente pouco, é difícil vincular ele a alguma coisa. Então, quando a gente pensa numa mudança de comportamental de alguém, a gente vai tentar pensar, eu vou ensinar um jeito mais adequado da pessoa conseguir aquilo de um jeito tranquilo, que não vai gerar resultados problemáticos. E daí a gente fala, como que ela pode sentir prazer de um jeito bom, como ela pode amar, como ela pode não sofrer. E o psicopata não tem isso. Então é por isso que a literatura vai falar que é tão difícil a cura. Só que muitas vezes a gente vai entender o quê? Que ele não tem isso, ele se tornou um psicopata, e quando a gente faz aí uma história da vida pregressa dele, é porque ele não aprendeu a sentir isso. Os psicopatas mais graves, e daí se você pega lá os livros da Ilana Casoy, que vão falar sobre psicopatas, Ana Barbosa da Silva, que vai falar Mentes Perigosas, se você pega a história do Chico Picadinho, do Francisco de Assis, da Luz Vermelha, desses, Maníaco do Parque, a história de afeto na vida dessas pessoas é extremamente privada. Então, como eu vou desenvolver sentimentos e passar a amar, entender o que é cuidar, o gostoso de um abraço, se eu não tive quem me ensinasse isso? E depois da vida adulta, é mais difícil você se permitir, muitas vezes, esse cuidado, né? Porque você não aprendeu, então você fica até meio aversivo com o abraço, com o toque e tudo mais. Então, se você for investigar a questão da vida pregressa dessa pessoa, do quanto ela sofreu, dificilmente os grandes psicopatas da nossa história mundial, brasileira, tiveram uma história de afeto. E eu acho que daí na clínica, porque eu acho uma bobagem falar que não poderia levar para a clínica, vamos entender como você pode se permitir isso, vamos aprender, ajudar a desenvolver isso, ajudar a desenvolver a empatia, ajudar a desenvolver o cuidado. E não tem nenhum
pelo menos na nossa abordagem, nenhuma restrição disso na vida adulta. Obviamente que é mais fácil quando é criança. Por que é mais fácil? Porque a criança, ela é zero, ela não tem outras coisas, ela não aprendeu ainda, ela está livre, né? É como a doutora disse, ela está ali, o bebê, ele quer a mãe, porque ele nunca aprendeu a sentir empatia e entender que a mãe tem que ir. Depois, quando vai crescendo, ele vai entendendo. Mas isso não é a idade, isso é o aprendizado comportamental, né? Então, não tem por que a gente acreditar que o adulto não possa aprender, até porque vários comportamentos difíceis o adulto pode mudar. E o que a gente tem que se preocupar no psicopata é ensinar ele a se permitir sentimentos e tentar, dentro do possível, e isso é difícil, alterar algumas contingências ambientais dele para que o ambiente que ele volte a ser inserido após toda essa situação que ele cometeu com a sociedade seja diferente, que na maioria das vezes, infelizmente, não é, né? Então, eu acho que é esse que a gente tem que realmente estar em voga. É difícil, muito, mas a gente não pode desistir. E se a falha é social, se a gente não consegue socialmente mudar, a culpa é nossa, né? Nós precisamos de políticas melhores, não desistir das pessoas. Eu só queria, eu acho que a pergunta já foi até bem respondida, mas eu só queria deixar bem pontuado que a ineficiência do tratamento para o caso Alex não aconteceu por ele ser psicopata. Aconteceu porque o tratamento foi inefetivo mesmo. Então o procedimento não foi eficiente porque só um elemento do comportamento dele foi alterado. As pessoas pegaram lá, dentro da multideterminação do comportamento, eles pegaram um único elemento e mexeram unicamente naquilo, né? Então, o contracondicionamento alterou o comportamento de prazer frente à violência, mas isso, se o pareamento não continua sendo feito, existe o processo de extinção. Então, para ser eficiente, no caso, ele teria que ser eternamente submetido a esse emparelhamento. Coisa que não aconteceu. Depois de 15 dias ele foi liberado. E logo depois de 15 dias ele entrou em contato aí com uma série de outras situações que também interferiram na eficiência do tratamento. Ou seja, nenhum dos comportamentos operantes dele foi levado em consideração para o tratamento, né? E a gente viu que logo no primeiro dia que ele saiu de lá, ele já teve um monte de problemas com os quais ele não soube lidar. E a própria ausência ausência de follow-up do tratamento também já seria tecnicamente uma condição para ele ser inefetivo. Então não tem a ver com o rótulo diagnóstico, a ineficiência nesse caso. Tem a ver com a ineficiência da técnica utilizada mesmo. A gente não resiste, tem que comentar uma questão importante dessa, né? O que eu acho que a gente precisa pensar é que em casos complexos, né? E como o ser humano é muito complexo, falta trabalho multidisciplinar, interdisciplinar. Então, além da gente ter que funcionar tecnicamente muito bem enquanto psicólogo, a gente precisa estar envolvido também com outras áreas, né? Então, uma especialidade só não dá conta. E as propostas de intervenção que a gente tem a nível de políticas públicas também não são favoráveis a intervenções multidisciplinares, interdisciplinares, das quais muitas pessoas precisariam, né, de uma intervenção por mais tempo, de um tratamento mais coerente, mais coeso e assim por diante. Mais alguma questão? Não quer? Assim, o debate é a aproximação da psicologia e educação, né? E a gente tem visto isso que foi comentado, as dificuldades das políticas públicas, a dificuldade da ligação entre os sistemas, né? Assistência social, psicólogo, psiquiatra e professores, existe essa dificuldade interdisciplinar. E como que poderia, por qual caminho que a gente vai para modificar isso, porque
aula de psicólogo, não tem essa atuação interdisciplinar na educação. A gente vê dificuldade, né? Inclusive esse semestre a gente foi aplicar testes em crianças na escola que estavam lá 5 anos parado numa avaliação. Então, por qual caminho que vai para modificar isso? Porque a gente, como acadêmico, para a gente parece algo quase impossível. Parece que isso vai ficar assim até... Para mim, pessoal, é menos corrupção. É nós que estamos aqui no sábado à tarde estudando, lutarmos por um país melhor, cobrarmos um país melhor, cobrarmos os nossos políticos. Por quê? O nosso país é rico se ele não fosse roubado. A gente teria psicólogo, a gente teria assistente social em todas as escolas, né? Então, é óbvio que a gente tem uma falha no sistema, e o sistema, às vezes, que quem, né, estuda e teve a oportunidade de conhecer outros países, funciona, né? O nosso país é falho porque a corrupção é altíssima, e daí a gente vai entrar no mundo político. Mas nós estamos aqui no mundo da academia, estudando, buscando conhecimento, buscando desenvolver um raciocínio crítico para que a gente possa lutar por um Brasil melhor. Então, o grande problema do nosso sistema muitas vezes não funcionar é porque a gente não tem recursos. Recursos esses que são roubados dentro das nossas instâncias políticas todos os dias. É nosso papel lutar por isso. Eu não sei se alguém tem outra alternativa. Eu tenho que fazer um elogio aqui à cidade de Cascavel, tá? Eu não sou daqui, eu sou de Brasília. E quando eu cheguei aqui, eu fui vendo a organização da rede de proteção social. E Cascavel é destaque até no Paraná com relação à organização da rede de proteção social. Então, assim, eu não tenho psicólogo na escola, né? Mas, assim, a escola tem o papel de reconhecer quem está adoecido e encaminhar, tá? Mas eu acho que, assim, a Carol falou sobre problemas socialmente construídos. Se eu reconheço se um problema é socialmente construído, eu não posso tentar solucionar ele no indivíduo. Eu acho que isso é, assim, perda de tempo, né? E quais são as soluções sociais? E a gente pode falar até baseada em evidência, baseada na academia, na ciência. O que a gente pode fazer por menos psicopatas, tá? Isso passa pelo cuidado da primeira infância. Então, assim, gravidezes planejadas, escolhidas, né? A gente conversar de verdade sobre aborto, sabe? Sobre legalização de aborto, porque a gente mata essas crianças depois que nasceram, assim, sem alternativa nenhuma, tá? Direitos reprodutivos, uma boa assistência de pré-natal, um pré-natal em que o profissional saiba ouvir que aquela mãe às vezes não quer a criança. A gente precisa saber ouvir. A mãe fala e a gente não escuta. E não quer dizer que aquilo vai para o aborto, não, mas eu preciso saber que aquela mãe não quer ou não tem condição, não quer. Pode ser feita uma doação mais consciente, preparar a mãe, preparar todo, né, juridicamente. Então a gente tem que olhar desde a gestação ali, né, a nutrição daquela gestante, né, o direito a pensão, a paternidade, reconhecimento de paternidade, né, assistência ao parto adequada, licença maternidade e paternidade adequada, tá? Porque como que eu vou falar de criação de vínculo, de criação de um sujeito a partir da vinculação afetiva se eu não tenho a mãe e o pai lá? Porque a minha babá que está cuidando da minha filha, com 15 dias estava trabalhando. O bebê dela estava lá no chão, né, assim, e ela estava fazendo faxina nas casas, e assim ela criou todos os filhos, né? Então, assim, pensar em licença maternidade, em presença desses pais em casa, né? A escola tem uma proposta que eu acho que ela é muito rica. A gente já sabe que não adianta tanto olhar para as crianças, nós precisamos olhar para os cuidadores. Fortalecer a capacidade desses pais e cuidadores de estar atento afetuosamente e estabelecer limites de maneira não violenta. Isso é novidade. Nosso estilo parental vem daquilo que a gente viveu. Normalmente nós reproduzimos. Se eu apanhei para aprender as regras, provavelmente eu vou bater para ensinar as regras, tá? E aí a gente vem dizer palmada não, mas os pais não sabem o que fazer para conseguir educar sem a palmada. E é nossa obrigação social, ensinar esses pais ferramentas, né, de educação não violentas, tá? Para isso a proposta de grupo de pais é muito boa.
todo CMEI tinha que ter um grupo de pais, um grupo que viesse lá do grupo de gestantes. Isso é política pública com resultado, né? Então não é só ter ou não ter dinheiro, é onde eu estou aplicando esse dinheiro. Que eu vejo muito no estado das psicólogas ficando com as crianças, entendeu? Se elas estivessem com os pais, provavelmente teriam resultados muito melhores. Mais alguma questão? Não? Então, se não tiver mais nenhuma questão, então eu queria convidar vocês para entrarem no Facebook, para dar uma olhada no nosso debate, porque vai ter mais esse ano, né? Então vocês ficam, né, se vocês entrarem na página, curtirem a página, vocês provavelmente vão receber a notificação do próximo debate. E agradecer, então, os convidados, né, por terem aceito o convite para participar da nossa mesa, né? E estão convidados também para participar do próximo, que vai ter. Eu acho que vai ser violência também o tema, né? Se não me engano. Mas aí dentro de uma outra perspectiva, né? Se quiserem convidar os alunos também, os colegas para assistir. Né? E obrigada a vocês por terem ficado até o final. Aguardo vocês no próximo Cine Debate.